Frieren fechou o livro com um suspiro, deixando as palavras ecoarem em sua mente enquanto a carruagem deslizava pela estrada. O momento de contemplação foi interrompido quando se levantou, avistando a imponente capital imperial à distância. "Estamos chegando à capital", anunciou, quebrando o silêncio da viagem. Um dos companheiros, com seus cabelos verdes, comentou animado: "Será se nosso retorno será triunfante? Devem estar ansiosos pela nossa chegada." Enquanto isso, o jovem de cabelos azuis ao lado expressou preocupações sobre encontrar trabalho quando retornassem. Surpresa, Frieren questionou: "Já pensando nisso?" Com serenidade ele respondeu: "É importante, Frieren. A vida continua além da derrota do Rei Demônio." Curioso, o moço de capacete perguntou sobre o conceito de trabalho, provocando risadas entre os amigos. "Um trabalho que permita beber seria ótimo, mesmo sendo padre", brincou o de cabelo verde. Enquanto as risadas ecoavam, o jovem de cabelo azul, com a espada nos ombros, dirigiu-se a Frieren com uma pergunta profunda sobre a extensão do seu tempo de vida, o quanto ela era longa. "É verdade, o meu tempo de vida vai muito além do que vocês podem imaginar", respondeu Frieren com um leve sorriso. Ao chegar à capital, foram recebidos com aplausos e celebrações. No castelo, o rei os homenageou, reconhecendo cada um por sua bravura e por derrotarem o Rei Demônio. O jovem de cabelos azuis foi identificado como Himmel, o de capacete com chifres como o guerreiro Aizen, o alto de cabelos verde como o padre Aysten, e Frieren, a elfa maga. E assim, o mundo celebrava a chegada de uma era de paz, graças às ações desses heróis, enquanto nas ruas o povo dançava, cantava para as crianças e transbordava alegria, celebrando a tão desejada paz. A jornada dos heróis continuava repleta de histórias peculiares. Himmel, revelando as intenções do rei de erguer estátuas na praça, zombava da possibilidade de não conseguirem reproduzir sua beleza com perfeição. A elfa, com uma tigela de comida nas mãos, comentava sobre a suposta economia do rei, lembrando das 10 moedas de cobre dadas no início da empreitada. O padre, já um tanto embriagado, tentava acalmar Frieren, argumentando que poderiam beber à vontade. Em resposta à sua afeição pelas bebidas, a elfa chamou Aether de padre degenerado. Enquanto isso, sobre o céu estrelado, Aizen perguntou se tudo havia acabado, e Mel confirmou que sim, indicando o fim de sua aventura. O padre, com seu copo na mão, relembrou os 10 anos passados, incluindo um incidente em que Himmel e Aizen quase foram executados por desrespeito ao rei. Ele ponderou sobre como sua intervenção evitou o fim prematuro da jornada. Houve também momentos de ressaca, como o dia em que Aether estava tão mal que a elfa o comparou a um morto-vivo. Brincadeiras e lembranças engraçadas preenchiam o diálogo entre os heróis, incluindo episódios em que consideraram abandonar Frieren após um incidente com um mimico, algo que rendeu risadas e memórias hilárias. Himmel refletiu sobre as memórias ridículas que compartilhavam, mas admitiu que mesmo assim a aventura foi divertida e significativa. Padre Frieren concordaram, apesar dos seus comentários sobre a brevidade da jornada. Himmel apontou para Aether, observando que ele já era um senhor, algo que o padre considerou como falta de educação. A elfa, por sua vez, corroborou com a idade de que ele sempre foi assim, provocando o padre mais uma vez sobre sua falta de educação. Assim, entre risos, lembranças e pequenas discussões, os heróis encerraram sua jornada celebrando as experiências vividas ao longo de uma década de aventura. A atmosfera se transformou quando as estrelas cadentes começaram a decorar o céu. Todos ergueram suas cabeças, maravilhados com o espetáculo celeste. "Está quase na hora", comentaram, notando a chuva de meteoros imponente. O padre identificou o fenômeno como a Era dos Meteoros, uma ocorrência a cada 50 anos, que ele viu como um auspicioso prenúncio para o início de uma era de paz. Enquanto todos admiravam a beleza da chuva de meteoros, Frieren observou que era difícil apreciá-la na cidade. Himmel, no entanto, repreendeu-a gentilmente, mencionando que as pessoas estavam aproveitando o momento
muito. A elfa então prometeu levá-los a um lugar muito mais belo da próxima vez, daqui a 50 anos. Himmel demonstrou felicidade, mas ao ser questionado sobre isso disfarçou: nada não. Vamos ver juntos na próxima vez, afirmou. Enquanto os meteoros continuavam a deslizar pelo céu como estrelas cadentes, no dia seguinte chegou a hora de Frieren partir. A despedida de Frieren deixou uma aura de incerteza no ar. Himmel questionou seus planos futuros e a elfa explicou que seguiria adquirindo magias e explorando as províncias central nos próximos 100 anos, fazendo visita sempre que possível. Enquanto ela partia, Reiter comentou com Himmel e Eisen sobre a dificuldade de entender os sentimentos de um elfo. Himmel se perguntou por quanto tempo ela já vivia, enquanto Reiter refletia que, para Frieren, mesmo que passassem décadas, seria apenas mais um dia comum. E assim a nova jornada de Frieren se desenrolou, passando dias em busca de magias, abrindo seu livro em torno de fogueiras, interagindo com comerciantes em busca de conhecimento, vagando por terras nevadas e apreciando a beleza da natureza em seus diversos aspectos, praticando magia, navegando em canoas por cavernas subterrâneas de águas azuis cristalinas, deparando-se com criaturas mágicas e absorvendo o esplendor desses momentos, colhendo plantas, lendo encantamentos ao cair da neve, compartilhando sua magia com cidadãos em cidades desconhecidas durante a noite. No entanto, a vida de aventureira de Frieren não estava isenta de reviravoltas. Encontrou novamente um mímico, teve suas escapadas e em certas ocasiões tomou tempo para se deitar à beiras de pequenos lagos verdes, contemplando os pensamentos que fluíam com a suavidade das águas. A jornada de Frieren a levou de volta à taverna de comércio em busca de chifres de dragão negro. Entretanto, o senhor do estabelecimento lamentou não possuir esse item, afirmando que já fazia décadas que não via um dragão negro. Desapontada, ela relembrou ter encontrado um desses chifres no castelo do Rei Demônio, tê-lo deixado com Himmel. Com a proximidade da época da Era dos Meteoros, decidiu encontrar Himmel para recuperar os chifres de dragão. Chegando à cidade, notou grandes mudanças desde sua última visita. Confusa sobre qual direção seguir, foi surpreendida por uma voz chamando seu nome. Ao vir a elfa, exclamou Himmel, mas percebeu que lá havia envelhecido. Estava careca, com cabelos da barba em bigodes brancos, apoiando em uma bengala. Chocada com o estado de Himmel, ela expressou seu espanto. Você está acabado. No entanto, Himmel, com seu habitual humor, respondeu: que forma cruel de dizer isso, mas continuo bonito, mesmo um velho, não acha? A elfa respondeu com um sorriso afetuoso. A conversa entre Frieren e Himmel revelou os estragos do tempo, com a elfa permanecendo quase idêntica à época em que enfrentaram o Rei Demônio. Himmel expressou surpresa por revê-la, emocionando-se com a nostalgia provocada pelas proximidades da Era dos Meteoros. Enquanto balançava em sua cadeira, Himmel recordou a aura sinistra do chifre de dragão que Frieren encontrou no castelo do Rei Demônio. Ela se desculpou por fazê-lo passar por isso, sugerindo que poderia ter deixado o chifre em um celeiro, mas Himmel se aproximou, entregando o chifre a ela, explicando que, embora para ela não parecesse especial, para ele era um símbolo deixado por sua amiga querida, algo que um dia teria que devolver. Ao receber o chifre, Frieren o entregou a um pássaro, vendo-o como algo aparentemente comum, observando o pássaro voar. Ela se aproximou das estátuas deles na praça, ficando ali por alguns momentos, contemplando a representação de suas jornadas e experiência ao longo do tempo. A volta à casa de Himmel foi marcada por brincadeiras entre ele e Frieren. Ela bateu à porta, questionando se ele estava pronto, observando com humor que ele era careca e não precisava se arrumar tanto. Himmel, olhando-se no espelho, respondeu que até os carecas precisavam cuidar da sua aparência. Enquanto ele se arrumava, ela esperou do lado de fora,
Minutos depois, Himmel saiu e perguntou se iriam ver a Era dos Meteoros. Ao deixarem a cidade, encontraram com Reiter e Aizen. Frieren elogiou Reiter por sua aparência mais respeitável, mas quando ele tentou fazer carinho na cabeça dela, Frieren reagiu pedindo para não mexer em seu cabelo. Com Aizen, ela comentou que ele quase não havia mudado, elogiando os anões por sua impressionante constância. Sem saber para onde estavam indo, Himmel questionou sobre o local ideal para assistir à chuva de meteoros. Reiter indagou se iriam naquele exato momento, já que ainda faltavam alguns dias para a Era dos Meteoros. Frieren confirmou, explicando que pretendiam caminhar até o local. Reiter perguntou se era longe e Himmel, brincando, comentou sobre a maldade com os idosos. A jornada os levou por paisagens que ecoavam nostalgia, como se tivessem retrocedido no tempo até a época em que enfrentaram o Rei Demônio. Escondidos em uma moita, observaram uma criatura passar, aguardando o momento certo para o ataque. Aizen foi o primeiro a avançar, seguido por Frieren. Himmel agradeceu a Frieren por proporcionar aquele momento único. A elfa sentiu-se feliz com suas palavras. Apreciaram juntos a chuva de meteoros prometido pela elfa. Um dos meteoros em particular chamou a atenção de Himmel, deixando-o encantado com sua beleza. De volta à cidade, infelizmente Himmel faleceu. O padre acreditava que ele havia sido feliz e a elfa compartilhava da mesma opinião. As pessoas presentes criticaram Frieren por sua aparente falta de tristeza durante o velório. Reiter e Aizen, em apoio, afirmaram que eles também não estavam demonstrando tristeza, acusados então de insensibilidades e exigidos a mostrar seriedade. Com a morte de seu amigo, Frieren sentiu-se profundamente chateada. Apesar de terem compartilhado os 20 anos juntos, ela percebeu que sabia pouco sobre ele. Chorou ao lembrar dos momentos que passaram juntos, perguntando a si mesma por que não se preocupou em conhecê-lo melhor. Reiter e Aizen tentaram consolá-la, passando a mão em sua cabeça e esfregando suas costas. Mesmo em meio às lágrimas, ela pediu educadamente para não mexer em sua cabeça. O padre, desgrenhado, expressou sua intenção de retornar à cidade sagrada, sugerindo que deveriam visitar mais vezes, pois aquele poderia ser o último encontro deles. Frieren suspeitava que Reiter estivesse doente, atribuindo isso aos anos de bebedeira e interpretando como uma possível punição divina. Brincando, Reiter sugeriu que, se um dia voltasse, deixasse uma bebida em sua lápide. A elfa, curiosa, questionou se o padre não tinha medo da morte, afirmando que, como o grupo de heróis que salvou o mundo, certamente teriam uma vida próspera no céu, o que o motivou a lutar ao lado de seus amigos. Antes de partir, Frieren pediu a Aizen que a acompanhasse, mas ele recusou, alegando estar velho demais para tal jornada. Apesar disso, ele consolou Frieren, dizendo que os dias parecem mais lentos quando se é velho. A elfa, compreendendo, despediu-se de Aizen e partiu. No caminho, ao se deparar com uma árvore morta, Frieren sentiu-se perdida, confessando que sempre se perdia naquela floresta. De repente, uma garota apareceu, oferecendo ajuda. Frieren explicou que estava procurando por Reiter, e a garota presumiu que ela era uma visitante. A maga comprou bebida para oferecer ao túmulo, mas Reiter, surpreendentemente, informou que havia parado de beber. Frieren brincou, sugerindo que a deusa talvez não o perdoasse por se comportar só agora. A poderosa maga Frieren questionou a identidade da garotinha. A criança se chamava Pen, uma órfã da guerra vinda de um país ao sul. A elfa ficou surpresa ao descobrir que Reiter se oferecerá para resgatar pessoas, um papel que costumava ser desempenhado por Himmel. Curioso, o padre perguntou por que Frieren fora até ele. Ela explicou que estava fazendo compras na cidade sagrada e tentando entrar em contato com todas as pessoas que encontrava em sua jornada, além de dever muito ao padre desgrenhado. Reiter então fez um pedido a Frieren, levar sua aprendiz com ela.
Fen mostrava aptidão para a magia, a elfa se desculpou, explicando que a garotinha apenas a atrasaria, alertando sobre o alto índice de mortes de aprendizes de magos em batalhas, ressaltando que não queria arrastar a criança do seu amigo para uma armadilha. O padre, então, fez outro pedido. Ele entregou um livro que escavará na cova do sábio Helgi, contendo feitiços de ressurreição dos mortos e imortalidade. Nem Frieren acreditava que uma magia assim pudesse existir, mas Reiter queria que ela decifrasse. A maga estimou que levaria cerca de 5 ou 6 anos para decifrar o livro, enquanto se perguntava sobre os planos de Reiter após isso, considerando que ele havia dito que não tinha medo da morte. Reiter revelou seus motivos com sinceridade, colocando seus sentimentos na mesa. Não estava apenas fazendo-se de durão no último encontro, mas sim enfrentando um medo crescente da morte. Ele não buscava a imortalidade, apenas um pouco mais de tempo para aproveitar a vida. Além disso, pediu a Frieren que ensinasse magia a Fern durante os tempos livres, enquanto decifrava o Grimório, já que ele, como padre, não possuía conhecimento sobre o assunto para ensinar seu aprendiz. Comovida, a elfa aceitou o pedido de seu amigo. No topo de um penhasco, Frieren encontrou Fen, admirada por sua habilidade de se esconder. A garotinha explicou que sua fraca presença de mana dificultava ser encontrada, mas considerava isso uma vantagem, já que preferia não ser notada. Ao testemunhar o domínio impressionante de Fen sobre técnicas de magia, Frieren se perguntou quanto tempo a criança havia dedicado aos estudos para alcançar tal habilidade em uma idade tão jovem. Fen revelou que Reiter lhe havia dado uma tarefa importante, acertar uma pedra do outro lado do abismo. Se ela conseguisse, seria capaz de se virar sozinha. Surpresa, Frieren questionou se Reiter tinha conhecimento sobre as habilidades de Fen. Antes que a maga pudesse responder, a pequena criança lançou um poderoso feitiço em direção à rocha. No entanto, a mana se dissipou no último momento, impedindo-a de alcançar seu objetivo. No topo do penhasco, Frieren se aproximou de Fen, admirada com sua determinação em aprimorar suas habilidades de magia. Mas antes de responder à pergunta da garota sobre quanto precisava estudar para acertar a pedra, Frieren decidiu indagar algo por conta própria. Você gosta de magia? Frieren perguntou curiosa para conhecer mais sobre a jovem aprendiz. Fen ponderou por um momento antes de responder. É meio termo. Sua resposta intrigou Frieren, que percebeu uma semelhança entre elas na floresta. Ambas eram reservadas sobre seus sentimentos em relação à magia. Diante da majestosa cachoeira, Frieren compartilhava com Fen os segredos da magia de longa distância, ensinando-lhes os 3 elementos essenciais para os magos: mana, proteção e controle. A elfa acreditava que a garotinha já tinha noção desses princípios básicos, mas explicou que a magia havia se dissipado devido à falta de mana e poder de projeção. Resolver isso demandaria anos de dedicação, mas Fen demonstrava um talento excepcional para controlar a magia, superando suas dificuldades com maestria. Enquanto os dias passavam, eles compartilhavam refeições, decifravam o Grimório, praticavam magia na neve e exploravam as maravilhas da natureza ao redor. Anos se passaram e Fen, com sua dedicação incansável, alcançou um estágio que normalmente levaria uma década para ser atingido. Reiter, curioso sobre o progresso do treinamento de Fen, ficou impressionado ao saber que ela havia avançado tanto em apenas 4 anos. No entanto, Frieren alertou que a dedicação excessiva da garotinha poderia não ser saudável. Mesmo com seu notável progresso, Fen ainda tinha um longo caminho a percorrer como maga. Numa tarde tranquila na floresta, enquanto Frieren preparava-se para fazer uma pergunta a Reiter, o padre desabou repentinamente inconsciente. Preocupada, a poderosa maga foi até ele, e enquanto o padre se recuperava em sua cama, pediu a Frieren que não demonstrasse tristeza. Para Reiter, aquele momento de mobilidade já era um milagre, levando Frieren a uma decisão rápida: acelerar o processo de decifração do livro para ajudar seu amigo. Sob a névoa da montanha, Frieren enfrentava a chuva torrencial enquanto chamava por Fen para interromper seu treinamento. A elfa sabia que precisava agir rapidamente
Heiter havia caído e ele precisava de sua ajuda. Fen hesitou, argumentando que ainda não tinha alcançado seu objetivo de destruir a rocha do outro lado, mas Frieren explicou que havia algo muito mais importante em jogo. O tempo estava se esgotando para Heiter. A garotinha ficou em silêncio, absorvendo as palavras da elfa. Então, num momento de profunda conexão, Fen compartilhou sua história com Frieren. Ela revelou como Heiter a salvou, como ele a inspirou com suas palavras e seu exemplo de coragem. Ele lhe contou sobre seu próprio amigo, sobre como ele era corajoso e compassivo, e como sua morte prematura deixou um vazio no mundo. Heiter, mesmo com medo da morte, fez a escolha certa ao salvá-la, e Fen sentiu uma responsabilidade de honrar esse sacrifício. Para Fen, aprender a viver sozinha era uma forma de agradecer a Heiter por tudo o que ele fez por ela. Ela queria que ele soubesse que estava bem, que ele não precisava se preocupar com ela, e Frieren, ao ouvir as palavras sinceras da garotinha, sentiu um misto de emoções: admiração pela coragem de Fen, gratidão pela amizade de Heiter e uma determinação renovada em ajudar seu amigo. Frieren e Fen continuavam suas jornadas individuais, cada uma imersa em seu próprio mundo de magia e aprendizado. A elfa observava a garotinha praticar, impressionada com sua dedicação e progresso. Os dias se transformaram em semanas e as semanas em anos, mas o tempo não era um obstáculo para ela, era apenas uma oportunidade para se tornarem mais fortes e sábias. Juntas, elas decifraram os segredos do Grimório e aprimoraram suas habilidades mágicas. Então, finalmente, o momento tão esperado chegou. Com determinação e concentração, Fen lançou um feitiço poderoso, atingindo a pedra do outro lado do penhasco. Enquanto isso, Frieren concluía a decifração do Grimório, revelando que não havia menção de ressurreição ou imortalidade. Surpresa com essa descoberta, ela questionou Heiter sobre o motivo. Sua resposta foi simples e direta: se algo assim existisse, Elwig certamente teria usado em si mesmo. Curiosa sobre os motivos por trás das ações de Heiter, Frieren perguntou a ele por que escondeu essa informação. Enquanto o padre se preocupava com o progresso de Fen, Frieren admirava a profundidade de seus planos. Enquanto ele revelou o pagamento guardado na gaveta, um gesto de gratidão e confiança. A elfa instigou Heiter sobre sua atitude de proteção, e ele confessou que estava seguindo os passos do herói Rimmel, que teria feito o mesmo. Com o objetivo de Fen alcançado e a pedra atingida, Frieren decidiu atender o desejo de seu amigo em levar a jovem em sua jornada. No entanto, a tristeza pairava sobre elas quando chegou o momento do falecimento do padre. Como prometido, Frieren prestou homenagem ao amigo, derramando garrafas de cerveja em seu túmulo. Fen expressou sua gratidão amarga, reconhecendo que, graças aos seus ensinamentos, ela pôde restaurar a paz ao redor do padre antes de sua partida. Mas a elfa não pôde deixar de notar a astúcia de Heiter, que planejou tudo de antemão para sua aprendiz ficar forte o suficiente para acompanhar ela. Depois das despedidas no túmulo do padre, Frieren e Fen partiram para uma nova jornada, prontas para enfrentar o desconhecido. Passaram-se 26 anos desde a morte de Heiter, e agora Frieren e Fen estavam em Turk, nas terras centrais, ajudando um senhor, embora estivessem realizando trabalhos simples. Frieren lembrou a Fen que essa era a essência da vida de um aventureiro: lidar com os desafios e encontrar significado em cada tarefa, por menor que fosse. Em meio às suas jornadas, Frieren e Fen continuaram a coletar feitiços peculiares, parte do estranho hobby da elfa, como a magia para alterar o sabor das uvas. Apesar da excentricidade, elas encontraram uma senhora fitoterapeuta, cujo conhecimento sobre a flora local foi muito valorizado pela elfa. Ao chegarem ao destino final, depararam-se com a estátua do herói Rimmel, em estado lamentável. A senhora pediu ajuda para restaurá-la, explicando a importância do herói para o vilarejo. Frieren, no entanto, discordou, atribuindo a condição da estátua aos próprios atos extravagantes de Rimmel durante sua vida.
Após um breve momento de reflexão sobre a história do herói, Frieren usou sua magia para restaurar a estátua, deixando-a como nova. A senhora ficou encantada e expressou o desejo de embelezar ainda mais o monumento com um jardim. Fen, então, sugeriu a ideia de aproveitar o talento da elfa para criar um jardim de flores com magia. Frieren e Fen embarcaram em uma busca pela misteriosa erva da lua azul, uma flor que a elfa suspeitava ser a melhor opção para revitalizar a área ao redor da estátua de Himmel. Mesmo sem saber exatamente como era a flor, Frieren estava determinada a encontrá-la. Enquanto exploravam, a lembrança de Himmel ecoava na mente da maga, reforçando sua determinação em honrar o legado do herói com a flor de sua terra natal. Após uma busca minuciosa, encontraram 2 ratos da semente, uma ameaça às plantas locais que Fen prontamente se ofereceu para levar de volta à floresta. Com os ratos liberados, a busca pela erva da lua azul continuou, apesar dos desafios. Mesmo ciente de que as flores haviam desaparecido décadas atrás, Frieren insistia que valia a pena procurá-las. Enquanto caminhavam, a jovem aprendiz questionou se a busca era em homenagem a Himmel, mas Frieren explicou que era por ela mesma. No decorrer da jornada encontraram uma tartaruga adornada com flores em seu casco, o que levou a mais descobertas sobre a flora do local. Ao retornarem à aldeia, prepararam-se para novas aventuras, arrumando-se e aproveitando a serenidade dos campos floridos, enquanto o vento acariciava seus cabelos. 6 meses haviam se passado desde o início da busca pela esquiva erva da luz azul, e Frieren começava a questionar se era hora de expandir os limites da sua busca. Enquanto Fen se dirigia à idosa do vilarejo em busca de orientação, a ausência da sua mestre chamou sua atenção. A anciã expressou sua incerteza quanto à possibilidade de encontrar tão almejada flor. Com cabelos roxos que refletiam sua inquietação, Fen compartilhou suas dúvidas com a idosa, questionando se a persistência de Frieren era justificável. Para ela, a fixação da maga pela busca da erva era incomum e poderia levar anos sem resultados concretos. A senhora ponderou sobre a importância das ações de Frieren, ressaltando seu potencial para ajudar muitas pessoas. A conversa sincera entre a aprendiz e a idosa levou Fen a refletir sobre suas próprias preocupações. Ela compartilhou com Frieren as sementes similares à erva da lua azul recebidas pela fitoterapeuta local e expressou suas inquietações. Frieren, compreendendo as preocupações de Fen, a tranquilizou com um gesto gentil, reconhecendo que talvez fosse hora de mudar de abordagem. Diante da persistência da maga, Fen questionou quanto tempo mais duraria a busca. Frieren, com sua habitual determinação, afirmou que seguiriam procurando um pouco mais. Guiadas pela aparição de um esquilo, elas decidiram seguir o animal, prontas para continuar a jornada em busca da misteriosa flor. Seguindo os rastros deixados pelos esquilos, Frieren e Fen atravessaram um rio de águas correntes, cujo murmúrio parecia sussurrar segredos ancestrais. Curiosa, Fen não pôde deixar de questionar por que Frieren estava tão empenhada em coletar magias. A resposta da elfa foi simples: era apenas um hobby. No entanto, para Fen, essa explicação não parecia suficiente. Frieren recordou os dias em que era uma maga apática e preguiçosa, até que Himmel, o herói, trouxe cor e alegria para sua vida. Em meio a um campo de flores devastado, Himmel brincou sobre a beleza da erva da lua azul, a flor da sua terra natal, e expressou o desejo de mostrá-la a Frieren um dia. Essas memórias coloridas eram a razão pela qual Frieren colecionava magias, pois cada uma delas era um elo com o seu passado ao lado de Himmel. Apesar de considerar o motivo bobo, Fen reconheceu a importância desse hábito para sua mestre. Ao seguirem os rastros dos esquilos, alcançaram uma torre majestosa, de onde uma pétala azul, semelhante à da erva da lua azul, flutuou graciosamente. Frieren explicou que os esquilos escondiam suas sementes em locais seguros, esquecendo-os ao longo do tempo, que permitia que as sementes brotassem e florescessem. Sem hesitação, a elfa voou até o topo da torre. Ao alcançar o topo da torre, Frieren deslizou um sorriso sereno ao contemplar o espetáculo diante de seus olhos.
Uma profusão de ervas da luz azul adornava o solo, como estrelas cintilantes em um manto noturno. Era uma visão que aquecia seu coração, trazendo à tona memórias antigas e preciosas. Dirigindo-se ao espaço onde as flores cresceram em profusão, Frieren murmurou suavemente para o vento: "Você demorou, Himmel." Era como se o herói estivesse ali, presente nas próprias flores que tanto amava. A surpresa estampada no rosto de Fen era palpável, pois ali, diante delas, estava a erva da lua azul, tão esperada e desejada. Com essa descoberta, a decisão estava tomada. Era hora de criar um jardim da terra natal de Himmel, uma homenagem às suas raízes e ao seu legado. Diante da incompreensão de Fen sobre o fervor de Frieren pela magia, a mestre respondeu com sabedoria, lembrando a sua aprendiz que ela própria havia escolhido o caminho da magia. Foi um momento de reflexão, no qual Fen recordou-se dos pequenos gestos de magia que trouxeram alegria a Reiten, reconhecendo assim a beleza e o propósito por trás do dom da magia. No dia seguinte, Frieren dedicou-se a adornar os arredores da estátua de Himmel com a erva da lua azul, criando um jardim que contrastava com a frieza da estátua. E então, em um gesto de amor e respeito, ela coroou a estátua com uma coroa de flores da lua azul, honrando a memória do herói que tanto significava para ela. Com a missão de criar o jardim da erva da lua azul em honra a Himmel cumprida, Frieren e Fen se prepararam para seguir em frente, prontas para enfrentar novas aventuras e desafios em sua jornada em busca de conhecimento e magia. O que o futuro reserva para elas, apenas o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, a jornada delas está longe de acabar. E para descobrir o que o destino lhes reserva, só há uma maneira: inscrever-se e deixar um like para acompanhar cada passo dessa incrível jornada.